Podem tirar meus braços, minhas pernas, mas meu conhecimento jamais. Então, assim, tudo que foi aprendido naquele período, naqueles 5 anos, nada foi desperdiçado. E o diploma, cara, desculpa, mas é só um papel, né? Nós estamos aqui hoje com o Rog Scarpellini. Ele expandiu o alcance nacional, diversificou o portfólio da empresa, possui visão estratégica e tem foco em qualidade. Muito obrigado pela sua presença. Não adianta ter aquela arrogância da juventude e falar assim, não, eu sei tudo. Não, você não sabe tudo. Eu lembro ainda que eu liguei pro meu pai e falei assim, pô, cara, acho que o negócio era montar um atacado. Aí ele falou assim, tá bom, vai lá. Você não vai falar não vai falar nada. Mas você não quer tentar? Tente, arrisca. O máximo que pode acontecer é você perder um dinheiro. A questão, quando eu optar por estar fazendo uma franquia com você, é ter a certeza que eu tenho todo o respaldo e know-how. Você já tem anos-luz na frente, porque é uma empresa que ela já existe. Ó, esse aqui é um potencial cliente. Oi, tá bom, próximo. Então é a hora que alguém atende. E aí começa daí. Quando eu falo em franquia, um dos maiores custos é com a adaptação do imóvel. E eu tive o cuidado de fazer um dos menores custos para sobrar o máximo de dinheiro para colocar estoque. Antes de começar esse episódio, rapidinho eu quero deixar um recado pra você. Você está inscrito no nosso canal? Já verificou se está inscrito? Por que eu tô te falando isso? Porque 70% das pessoas que estão assistindo o nosso canal não estão inscritos no canal. Então, ó, vai lá, dá uma verificada se você tá inscrito e já aproveita, se inscreve e ative o sininho, porque daí toda hora que a gente lançar um vídeo novo, vai chegar um conteúdo pra você. E também, não esquece de deixar o seu comentário, você não sabe o quanto que a gente gosta de responder o seu comentário e quanto importante isso é pro algoritmo do YouTube. Quanto mais inscritos, mais autoridade a gente ganha, mais convidados incríveis a gente consegue trazer pra você com conteúdos relevantes que vão mudar a sua vida. Então, vem com a gente que esse episódio... Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Bora para um super episódio? Mas antes de começar, vamos para aquele momento básico, aquele momento que eu tiro meu lencinho e começo a chorar para pedir a sua inscrição. Já passamos os 60 mil inscritos, rumo aos 70, mas a gente não vê a hora de chegar à plaquinha dos 100 mil. E a gente precisa da sua ajuda. Podia estar pedindo um Pix para você, eu estou pedindo apenas a sua inscrição. Então, você que veio pela base do nosso convidado de hoje, se achegue, fique à vontade, mas aproveita, já se inscreve no nosso canal. Nossa, tá ficando bonito o seu pitch de abertura. Você não vai fazer a dedada? Vou, então eu já vou falar pronto, pra agora você, ó. esculhamba a abertura. Ah, ia ficar bonito. Aqui a sua tá tão bonitinha, eu tava admirando você falar aqui. Mas eu vou falar pra você aqui, ó, que eu garanto pra você que é a única dedada que não dói. Você pode dar sem medo, não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar pra mais pessoas. Então, ó, esse like vale muito pra gente. E inclusive o seu comentário no vídeo também. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre sucessão familiar, vamos falar sobre expansão de negócios, vamos falar como você pode fazer da sua empresa, da sua marca, uma futura franqueadora. Franqueadora? Seria essa palavra, né? Franquear é franqueadora, né? Franqueadora. Bom, nós estamos aqui hoje com o Rog Scarpellini. Ele expandiu o alcance nacional, diversificou o portfólio da empresa, possui visão estratégica e tem foco em qualidade. Tudo isso tem sido mais do que necessário para enfrentar os desafios e aproveitar novas oportunidades. Muito obrigado pela sua presença, Rog. Boa tarde, tudo bem? Obrigado, gente. É uma oportunidade única estar aqui com vocês. E vamos lá, pessoal, ó, não esquece, se inscreve. Por favor, por favorzinho. A gente fica chorando aqui. Eu podia tá roubando, tá matando, mas eu só tô pedindo uma inscrição pro povo, né? Então, poxa, é um só clique. se inscreve. É um cliquezinho, né? Mas a gente que também pode pedir um Pix. Eu falei, eu vou colocar logo mais, eu vou colocar um QR Code aqui assim, eu falei, só faz o Pix. Eu vou fazer uma plaquinha. Quando eu quiser, eu levanto. 63 mil pessoas, se todo mundo mandasse R$1. Não tava bom? Tá bom. Não dói pra ninguém R$1. Não dói nada. Rog, você falou que tem aí pelo menos umas 500 pessoas que passam na loja. Isso. Se cada um desse R$1 por dia, já ajudava, não ajudava? Nossa, maravilha. Por que você não faz a campanha? Dê R$1 e tenha 10% de desconto no seu orçamento.
Porque 500 entra que não são 500 que converte. Entendeu? Aí se a pessoa falar, não, mas eu não fechei o orçamento, não vou ganhar 10%. Daí você dá uma balinha personalizada. A dá pessoa balinha já é com real. comprou Não, a aí, balinha. aí o cara vai ficar bravo, né? Rog, me dá 20 dias lá na sua loja que eu revoluciono o teu marketing lá dentro, viu? Olha, eu gosto da ideia, hein? Eu gosto da ideia. Bom, bora pra lá. Bora pra essa ousadia. Bom, eu comecei já falando sobre sucessão familiar. Então, eu acho que mais do que necessário, a gente pegar uma pontinha da questão da história da empresa para as pessoas aterrissarem e depois a gente fazer a expansão de projetos e negócios, que também é sobre isso que a gente quer falar hoje. Legal, legal. Cara, vamos começar 1981, 44 anos atrás. Meu pai e minha mãe... Vamos tentar contar de uma forma bem singela a história. Estavam completamente quebrados. Singelo. Bem singela. É a Estavam vida do completamente empreendedor, né? Sem nada no bolso e meu pai desempregado, eu tinha acabado de nascer. Bom, aquela história do brasileiro clássica, né? E aí com uma grana emprestada e montaram um negócio, né? Um rolinho de tela, um rolinho de arame e mais coragem do que juízo, né? Know-how nenhum. Não, eles já tinham know-how. O que acontece é que, assim, o meu nono, como nós chamamos, meu avô, mania, né? O meu nono, ele já tinha sido sócio de uma empresa de telas, tá? E meu pai tinha trabalhado com ele. Quando ele saiu da sociedade, meu pai foi demitido junto, né? Mais ou menos, não sei exatamente a ordem, se ele foi demitido primeiro, né? Mas... São 40 anos aí atrás e tem muito tempo, né? Surpresa, você está sendo desligado da empresa. Foi É isso? tipo isso. Mais ou menos isso, alguma coisa assim. E aí, com essa saída, né? Olhou um pro outro e falou assim, e agora, cara? O que a gente faz? Aí meu nono falou assim, cara, eu já tô aposentado, né? Mas vamos continuar no negócio, vamos continuar no ramo, né? Então eles tinham o conhecimento do negócio, mas... naquele momento, 0 a 0, né? E aí eles começaram com muita loucura, negócio assim, pô, pegamos pedido, precisa entregar amanhã, tá? Vamos passar a noite produzindo, né? Então, esse tipo de pegada, assim, bem raiz mesmo, aquela coisa bem mão na massa, né? E minha mãe, por outro lado, ela fazia toda a parte administrativa, né, do negócio. Então, tem que... Naquela época tinha o tal de borderô, né? Que hoje a gente tem o boleto que chega lá no e-mail. Naquela época tinha que levar no banco, tinha que, às vezes, ir no cliente levar a duplicata. E ela fazia isso. Então, eu ainda era bebê, me colocava naquele... Eu não sei como é que chama. Moisés, algo assim. O canguruzinho, não o canguruzinho, isso. Moisés era o Moisés assim. era de segurança. Era malinha. É malinha. E ônibus, carro, esquece, né? Carro, luxo que não tinha. Ônibus e ia pro centro de São Paulo, ia nas construtoras, ia num monte de lugar, né? Tem que ir no cartório. Então ela ficava fazendo essa parte de office boy, vamos dizer assim, de rua, fazendo a parte dentro de casa. E, cara, eu lembro que eu era moleque, não tinha computador ainda, e ela virava à noite batendo máquina, né? Porque estamos falando um período, 81 até 89, 90 ali, 94, né? Estamos falando... Até 90 foi a hiperinflação. Então, hoje, essa caneca custa 1, amanhã ela custa 3, né? Então, toda semana, praticamente, eu mudava o preço de tudo, né? Então, ela tinha que fazer as tabelas para o pessoal poder saber que preço passar para o cliente, né? Então, carbono e muita máquina de escrever, né? Um tremendo de um trabalho, assim. Mas... eu acho que eles acertaram bem, assim, no que fizeram. Não estou falando do ramo, eu estou falando da forma que eles fizeram, entendeu? Eles fizeram com muito amor, com muita vontade, com muita coragem. Porque, assim, estão falando num período que, para ter uma linha telefônica custava o preço de um carro. Hoje tem um telefone e qualquer um tem, né? Pode ser um iPhone, sei lá, 17, nem sei se está no 17, eu nunca sei. Tá no 17. Né? As facilidades de começar um negócio hoje é mais fácil de começar do que antigamente. Porque antigamente você tinha que ter fiador, você tinha que ter alguém para validar a tua ideia, alguém para te emprestar
o nome para você adquirir ou você ter um caixa para comprar, porque era antigamente tudo à vista, não era o parcelado. Exatamente. E a linha Então era mais telefônica, difícil começar o negócio. não era você chegar numa loja e comprar a linha telefônica, você tinha que ser aprovado, né? Era ou você carta, comprava né? ou você comprava da, acho que era a Telesp na época, que você se inscrevia e quando vinha, ela vinha com umas ações da Telesp, ou você comprava no mercado secundário, De né? alguém que tava vendendo. De alguém que estava vendendo, e era caríssimo. E tinha cara que comprava centenas de linhas e ficava depois vivendo de vender linha, né? Eu lembro disso. Fazia disso um negócio. Fazia disso um negócio. Bom, vamos fazer a jornada. Aí você que já trabalhava, menor aprendiz, né? Trabalho infantil. Ele começou a trabalhar com 1 ano de idade, ele já trabalhava. Ele já entregava os boletos. Eu acho que eu era mais a mala sem alça da casa do que o ajudante. Você se viu com 18 anos e se manteve no trabalho da empresa ou não? Você deu uma voada para depois... Não, a minha história ela vai ser um pouquinho diferente. Eu com 14 ou 15 anos, eu não lembro exatamente, mas na época era normal, eu fui registrado na empresa e eu era office boy da empresa, né? E aí, quando eu tava com 18 anos, entrei na faculdade e tal, e aí meu pai chegou pra mim e falou, cara, legal, você tá fazendo faculdade, né? Legal. Então é o seguinte, você tá demitido, vai se virar, cara. Você foi fazer faculdade do quê? Fui fazer faculdade de Direito, que não tinha nada a ver com o negócio. Mas PAN. eu Ah também. lá, ó, o Danilo fez direito. Bom, vamos lá. Bom, Eu fiz errado, mas... eu tinha um professor na faculdade que dizia que o profissional de Direito ele é até um ótimo vendedor de carros, né? Então acho que isso aplica-se todos os dias da vida, né? Não é ter uma OAB que faz você conhecer a matéria, tá? A OAB ela te faz ser um advogado, mas isso não quer dizer que você não aprendeu a matéria. Então essa matéria ela é útil em todos os dias, não, né? Não defendendo aí a faculdade de Direito, mas eu entendo que é muito útil na minha vida. E assim, fiquei 5 anos fora. E aí, meu pai tinha já montado a indústria em paralelo, né? Eles montaram, meu pai e minha mãe, né? Aí a indústria foi meu pai, minha mãe, minha avó e meu nono. Eles eram sócios, 4. Isso em 84. Então, de 81 a 84, teve uma expansão boa do negócio. Em 84, montou a empresa, a segunda empresa. E aí, quando foi lá para 2004, mais ou menos, janeiro de 2004, a fábrica estava mudando de galpão. E eu fui junto porque eu precisava de um escritório, eu ia atuar na área de direito, com o terceiro setor e tudo. E eu fui junto, né? Nessa mudança, falei, cara, tem um escritório sobrando, pode aproveitar. Lá vou eu. Né? Lá vou eu. E acabou que a parte do direito ficou para a história. E eu abracei a fábrica porque era minha grande paixão desde moleque. Eu adoro a parte fabril, assim, até hoje. Eu tenho um carinho enorme por essa parte, apesar de hoje ter pouquíssimo tempo para atender isso, né? Bom, você que está aqui com a gente nesse episódio, eu vou pedir uma pausa, por gentileza, porque eu montei um podcast para chamar de meu para eu poder fazer isso. Por que cargas d'água direito? Em que momento você virou e falou assim, não, eu tô aqui na empresa, mas eu vou fazer direito? Porque assim, partindo do princípio básico, iria fazer administração para ajudar na administração da empresa, que sempre é o pensamento de primeiro nível de qualquer pessoa que está ligada a uma empresa de sucessão familiar. A questão do direito te brilhou os olhos por conta de BO da empresa, né? Problemas trabalhistas, não sei lá eu de qual problema que poderia ter, ou porque você ficou encantado com algo que você viu e virou e falou assim, quer saber? Eu vou alçar novos voos, isso aqui não é pra mim. Não, na verdade, eu queria fazer marketing, que eu achava que tinha tudo a ver com a empresa. Tudo a ver com a empresa. Ou administração, que eu achava que tinha tudo a ver com a empresa. E aí meu pai falou assim, cara, administração é um negócio muito amplo. E marketing era uma visão daquela época, tá? Era uma profissão que o pessoal também não dava credibilidade. Não tinha credibilidade. Não falou, tinha cara, nenhum. marketing não tem muita credibilidade, tal. Pensa numa outra coisa. E aí meus pais, os dois entraram na faculdade de Direito em Londrina e largaram a faculdade para casar, né? E aí eu falei, pô, cara, de repente... Você também, mas você casou com a empresa. Eu casei com a empresa, bem isso. E
E aí eu falei, cara, de repente seria matéria bacana, de repente seguir uma carreira pública aí, em paralelo, não sei e tal. Eu fiz a faculdade, completei a faculdade, mas no primeiro ano de faculdade, no final do primeiro ano, eu olhei e falei, cara, que besteira que eu fiz, velho. Isso aqui não é pra mim, não é o que faz meu coração bater mais forte. E aí eu cheguei para meus pais e falei assim, cara, vou largar a faculdade. Minha mãe falou assim, olha, eu tenho uma notícia ruim pra você. Falei, qual? Ela falou assim, olha, se você pagasse a sua faculdade, você tinha o direito de escolher. Você não paga, quem paga sou eu. Então, você já começou, vai terminar. Eu olhei pra ela e falei, tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Aí eu fiz o primeiro e o segundo ano no período da manhã e era lastimável. Era lastimável, só notas assim... Horrendas. E aí, até voltando um pouquinho no assunto que a gente falou agora, um pouquinho antes do podcast, eu fui pro noturno. E aí eu descobri um mundo, né? À noite. Cara, só notas boas. Chegava na faculdade e era um avião. Então, assim, os 3 anos seguintes foi super fácil. Entendeu? Foi super fácil. Lógico que quando a gente é jovem, a gente olha e fala, puta, tem que ir pra aula, cara, que suplício, né? Mas foi muito mais fácil no noturno e tal. E aí eu acabei curtindo bastante a faculdade. Mas chegou lá no final, olhei e falei, legal, cumpri a minha missão, mas não é isso que eu quero pra mim. Me formei, vamos deixar o diploma na gaveta. Não, na parede. Na bonita fica na parede pra falar que eu fiz. Nunca pus na parede. Também não Pronto, pôs na parede. na gaveta Não, mas e bora cuidar da empresa. não existe essa coisa de diploma na gaveta, cara. Olha, eu vou usar uma frase que eu até já usei uma vez e vou usar de novo. Podem tirar meus braços e minhas pernas, mas meu conhecimento jamais. Então, assim, tudo que foi aprendido naquele período, naqueles 5 anos, nada foi desperdiçado. Nada. Quem trabalha numa empresa tem que ler contrato. Você vai, no mínimo, locar um imóvel, cara, para colocar a tua empresa. Ou então, hoje, no mundo moderno, eu vou entrar num marketplace. Tem um contrato para ler. Né? Então, assim, nunca foi perdido aquilo ali. E todo aquele conhecimento, ele é aproveitado. Você coloca ele no seu dia a dia. Puxa, será que eu não poderia trazer um benefício para o cara que trabalha comigo? Alguma coisa legal? Aí você vai olhar e fala assim, puta, não posso. A lei não me permite. Mas eu poderia trazer uma outra coisa que a lei permite. Então, abre uma visão diferente de mundo. Então, não é perdido, assim, é totalmente aproveitado. E o diploma, cara, desculpa, mas é só um papel, né? E você se formou, iniciou os trabalhos dentro da empresa, certo? E como é que foi? Você chegou querendo trazer a sua visão inovadora de mercado ou você chegou se adaptando à metodologia que já era imposta ali pelo seu pai e seu avô? Então, meu avô já tinha saído da sociedade nessa época, meu avô e minha avó já tinham saído da sociedade. Primeiro momento, eu fui tentar entender o universo, porque não adianta, eu fiquei 5 anos fora, tem que entender tudo de novo. Não adianta ter aquela arrogância da juventude e falar assim, não, eu sei tudo. Não, você não sabe tudo, acabou. Né? Então, primeiro momento, eu fui entender o negócio, como é que funcionava. E a partir do momento que eu entendi como é que funcionava, eu comecei a testar algumas coisas diferentes. Né? Então, por exemplo, a fábrica ela existia somente para atender a loja. Ela não existia como uma empresa com clientes, etc. Por que eu não vou ter clientes? Tudo, por que eu não consigo atender outras pessoas? Né? É aquela coisa, eu tenho a linha telefônica, eu tenho o ponto, eu tenho a produção, eu tenho o produto. Por que eu não vou fazer diferente? Pode fazer. Quanto eu tenho de grana para fazer isso? Nada. Tudo bem, então, vamos começar com nada. Não tem problema. E aí, primeiro, a gente liga para o cliente, pega a lista telefônica naquela época. Ó, esse aqui é um potencial cliente. Oi, tu. Tá bom, próximo. Até a hora que alguém atende. E aí começa daí. Aí depois vão comprar uma impressora, imprime um monte de cartinha, dobra na mão. E manda. Entendeu? E aí foi aí que começou a gerar algumas coisas. Aí eu falei, agora eu quero criar um atacado aqui. Eu quero montar um atacado.
E o seu foco nessa época era outras empresas que vendiam o produto que vocês faziam? Ou também qualquer tipo de material para construção? Você Cara, abriu o leque ou você focou? A primeiro momento, eu busquei o cara que trabalhava usando esse material na obra, Tá. tá? No segundo momento, eu fui procurar o material de construção, que é exatamente o momento que eu penso no atacado, né? Eu lembro ainda que eu liguei pro meu pai e falei assim, pô, cara, acho que o negócio era montar um atacado. Aí ele falou assim, tá bom, vai lá. Eu falei, você não vai falar não vai falar nada? Ué, você não quer tentar? Tente. Arrisca. O máximo que pode acontecer é você perder um dinheiro. Exato. Ah, mas se eu perder a grana... Falou, cara, você é jovem. Quanto você pode perder sem quebrar? Essa é a única coisa que você tem que pensar. Quanto você tem no bolso que você pode fazer alguma coisa sem quebrar a empresa, né? Então aí vem todo aprendizado a partir daí, testes que deram super errado, né? Testei várias fórmulas. Não, quem tá em casa fala assim, ó, empreendedor não erra. A gente Nunca. não erra, não, deu tudo certo. Chegou onde chegou, o cara tem sorte. Ele não aconteceu nada com ele. Nunca quebrou, nunca errou, nunca fez alguma coisa errada. É o que as pessoas acham, né? Olha, eu acho que o empreendedor que nunca errou, Tá errado. ele não existe. Ele não existe. Tá errado. Ele tá errado, O é. empreendedor Entendeu? não existe. Não é empreendedor. Não é empreendedor. Eu acho que todo mundo errou em algum momento. Tudo bem, você pode mitigar o tamanho do erro, né? Qual que é a minha capacidade de errar? Olha, eu tenho a capacidade de 10. Vou parar no 5 aqui, porque se eu for até o 10, depois eu não tenho outra segunda chance. Então eu paro no 5 aqui, vou dar uma erradinha de 5. Se der certo, bom. Se der ruim, ainda tem mais 5 para tentar, né? Agora, se já erra nos 10, depois complica. Mas precisa. Aí o atacado deu certo. O atacado deu super certo. Ficou... Acho que eu fiquei uns 6 anos com a parte de atacado. Tá? E aí vem aquele famoso golpe de misericórdia da vida, né? Meu pai faleceu. E aí, bom, vem um novo capítulo da vida. Ele faleceu, cara, vamos mudar tudo, vamos reestruturar. E aí eu fui pro varejo. Então eu vim da indústria pro atacado e daí eu fui pro varejo. Cara, eu acho que foi a primeira errada grande que eu dei. Minha cabeça era de atacado, não era de varejo. Então precificação, tudo isso acaba ficando mais complicado, né? Você olha e fala assim, cara, e agora? Como é que você foi corrigindo isso? Olha, foi doloroso e demorado o processo, tá? Mas eu acho que a grande virada de chave foi no momento que nós chamamos um... Puta, eu não vou lembrar o nome dele agora, cara. Consultor? É um consultor, mas eu queria lembrar o nome dele, que é um cara, assim, fantástico. E ele veio, sentou, olhou, tal, e falou assim, ó, cara, o seu gargalo tá aqui e a oportunidade que eu te dou é essa. Pensa nisso aqui, né? Que seria mudar algumas estratégias da loja. E aí nós mudamos e aí veio a pandemia. Ficou bom. Aí ficou bom. Você que chegou até aqui, acho que você podia dar uma pausa nesse episódio, levanta, vai fazer uma pipoca se você tá na sua casa aí, tá? Porque as cenas dos próximos capítulos promete. Então, quem avisa amigo aproveita, tá bom? Faz uma pipoquinha, já vai ao banheiro, pega ali uma coca, um guaranazinho básico e volta pra esse episódio. Quando fala essa palavra pandemia, e aí eu já imagino o seu setor de varejo, de fábrica, de tudo. Eu falei, Olha, tinha aí- online já nessa época ou não? Você Não. tinha Não. nada online? zero online. Nossa. Zero online. Então vamos lá. Começou agora o episódio do Acordo Podcast. Vamos lá. Cara, a pandemia, ela trouxe pra gente uma situação extremamente desconfortável para qualquer um, né? O único diferencial que nós tínhamos, nós estávamos no setor de construção, então podia ficar com a porta aberta. Só tinha um problema. Ninguém tava construindo. Não, cliente tinha. Não tinha produto. O frete da China saiu de $2.000 para $9.000. Os contêineres não chegavam. O aço brasileiro evaporou. É verdade, o pessoal não estava construindo, mas o pessoal acelerou manutenção, né? Manutenção, Acelerou cuidados manutenção. básicos.
Exatamente. E aí- Reparo, pintura, o pessoal começou a catar a pegar as casas, principalmente aqui em Atibaia, as casas que estavam todas assim largadas, porque era um veraneio, né? Casa de tipo férias, verão. O pessoal veio pra O cá e pessoal começou a veio cuidar. pra cá e começou a dar aquele giro na alimentação e na parte dessa de De construção. reforma e construção. Porque, é problema na caixa d'água, né? Precisa pintar tal coisa. Tá com problema na calha e repara. E essas coisinhas daí vão que vão, né? Exatamente. Mas aí você olha e fala assim, cara, teve um determinado momento que eu tinha 90 toneladas de aço encomendado. Pra Qual era a quando? previsão de chegada? Boa pergunta. Nenhuma. Você ligava, fala assim, cara, quando vocês vão entregar? A fábrica tá parada, né? E aí, assim, chegava às vezes, alguém tinha importado um container, chegava. Aí o cara fala assim, pô, cara, eu vou te fornecer 2 toneladas. Só que o preço era 5, agora é 15. Entendeu? E aí você olhava para o cliente e falava assim, cara, como é que eu vou ter a coragem de falar para o cliente que isso aqui custa 3 vezes o preço? Eu lembro de um episódio que a gente vendia um produto a R$90 o rolo. É uma tela plástica, era, na época, super barata. Até hoje não ficou mais barato ela. R$90 o rolo. Durante a pandemia foi para R$400. Nossa. Aí o cliente ligou e falou assim, meu, vocês estão loucos? Falei, cara, eu não sei o que falar. É porque no primeiro momento, nós que estamos comprando atribui a você uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais e a explorar a gente que precisa. Vou vender mais caro, né? A primeira Porque, coisa que pensa. infelizmente, em alguns pequenos Sim, momentos, aconteceu. teve gente que fez isso. Mas não tem fornecedor, tem pouco no estoque, eu vou vender para quem tá me pagando mais, que era o que o pessoal fazia. Aí você comprava e não podia manter o valor que você pagava anteriormente, né? O valor não tinha como. A margem continuou a mesma. Eu não mexi na minha margem, eu não coloquei margem a mais. O problema é que o produto custava muito, muito, muito caro. Inclusive, teve itens que nós tiramos margem para tentar deixar um preço justo, mas não tinha como. E nessa época teve algum produto que você já estava vendido e já recebeu e ele veio com o preço lá em cima e você teve que absorver ou repassar? Não. Ainda bem. Ainda bem. Não teve esse caso, porque assim, o nosso negócio, ele mudou de característica durante a pandemia, né? O nosso negócio, ele mudou de característica durante a pandemia. Lembra que eu falei que eu focava no revendedor, que focava no prestador de serviço? Ele muda pro consumidor final. Tá? Porque às vezes a gente pensa como indústria, pô, vendi uma produção de algo. De repente não tenho matéria para produzir. Aí quando chega essa matéria, ela chega num valor extravagante perto do que tava. E aí você fala, e agora? Como que eu repasso isso? Porque eu tive clientes, na época que a gente tinha agência de marketing, que aconteceu isso. Ele tinha o produto acabou, ele vendeu demais por conta que eu estava procurando, e a hora que ele foi recomprar esse produto... Não conseguia mais. Não conseguia mais. E aí alguns clientes entenderam, que foi o que a Tabata falou, alguns clientes entenderam o fato de, pô, ele não tá querendo ganhar em cima, ele tava repassando e muitos ele teve que arcar com o custo para poder fazer. Então, o nosso caso, como a ruptura do fornecimento foi um pouquinho diferente de muitos setores, talvez isso tenha sido a nossa salvação, entendeu? Eu lembro que não tinha arame em lugar nenhum. Assim, podia ligar para todo mundo, ninguém tinha arame. E aí descobri um atacado que tinha um lote de arame parado. Completamente parado lá, tipo... Tá me esperando. Tipo isso. Aí eu falei, comecei a comprar o lote, né? Só que aí, eu acho que o pessoal percebeu que estava tendo movimentação, começou a ofertar no mercado. Aí a movimentação foi que o negócio desapareceu rápido. Mas foi exatamente nesse tipo de momento que salvou um pouquinho a pátria de não acontecer esse tipo de situação, de dar uma ruptura de fornecimento instantânea, entendeu? Que realmente, quem teve esse tipo de situação, na reposição, tomou muito prejuízo, né? Então, assim, tivemos muita sorte. E
um dos pontos que mudou muito foi o seguinte, o meu cliente, ele era o revendedor, ele era o instalador, a indústria. De repente, ele passa a ser o consumidor final. Então, aquele volume que existia caiu. Porque o consumidor final, ele não vai chegar aqui e comprar 500 canecas. Ele vai comprar uma caneca, duas. É o que ele precisa. Ele vai Aquilo que comprar ele o precisa, né? Então, é uma das coisas que ajustou um pouquinho na pandemia, né? E lógico que pra gente foi assustador, né? Você olha e fala assim, pô, cadê o volume? Onde foi parar esse negócio aí? Tá tudo caro, não tem volume, né? Essa pandemia que não acaba. Mas no final deu tudo certo. Isso abriu seus olhos como empreendedor para focar mais no varejo? Porque assim você foi forçado, né? Em alguns pontos a pensar de uma outra maneira. Todo mundo na pandemia foi forçado Sim. a ter novas ideias e pensar ou ir pro digital, ir pro online. Todo mundo foi forçado. Nós tivemos clientes que ele não tinha delivery. Que ele teve que inventar um delivery ali e bateu muita cabeçada porque ele achava que ele nunca ia precisar de um delivery. E a pandemia mostrou A que... embalagem era aquela normal de, tipo, você levar o seu a sobra do à la carte pra casa. Então, Entendeu? então a gente viu que isso mudou. E pra você, pra gente avançar um pouco no tempo e ir pro lado de você querer franquear a marca, porque você vai franquear a marca no varejo. Sim. Sim e não. Sim, olha lá. Oba! Eu gostei desse. Sim e não eu Sim gostei. e não. Eu gostei da ousadia. Eu vou te dar uma explicação muito simples. Tá? Vou te dar uma explicação muito simples. Você está fazendo uma obra na sua casa, ok? Acabou lá um determinado produto. Você vai pegar e vai no material de construção mais perto que tiver e vai comprar para a sua obra não parar, Uhum. certo? Nem que você vá à noite para no outro dia continuar, ok? Por que isso não poderia acontecer com a construtora? Já pensou nisso? A construtora tem todo um planejamento, alguma coisa sai fora do planejamento. Então esse cara ele continua sendo o cliente da franquia. E o negócio da franquia é eu estar mais perto da obra dele. É estar mais perto desse cara. Para ele não ter, às vezes, que parar, esperar 2 dias até chegar um lote inteiro. Né? Olha, eu vou comprar aqui, vou socorrer essa obra aqui, não vou deixar ela parar. Para você que está em casa, que é empreendedor, entender, eu vou desenhar rápido para você, porque eu já fiz obra e sei como que é. É aquele esquema que o pedreiro te pediu assim, acabou o cimento. E é tipo 4 horas da tarde. Você vai buscar um saco de cimento para ele continuar ou você vai esperar o caminhão entregar amanhã 10 sacos, que é o que ele pediu? Você vai buscar você com o seu carro, coloca para ele não parar. Então assim, você traz a facilidade e aí você ganhou esse tempo até chegar o material. Então alguém nesse intermédio vai ganhar. Que aí entra vocês? Seria essa questão de que você não deixa a pessoa sem? Eu não vou deixar ele sem. E eu posso fornecer para ele depois os 10 rolos a mais que ele precisa, ou 20. Mas ele tem uma loja perto para ir lá buscar um rolo. Coisa que hoje ele não tem. Você já mapeou essa logística de como vai funcionar? Já. Nós vamos trabalhar com crescimento em espiral. Né? Já temos mapeado quais vão ser os primeiros pontos a serem atendidos com as franquias. Tá? E agora a gente está fazendo o pré-lançamento. O lançamento oficial é agora na Feira do Empreendedor do Sebrae, que vai ser de 15 a 18 lá no Expo Imigrantes. Propaganda grátis pro Sebrae, viu? Essa daí, vocês estão me devendo essa. Ó, Sebrae, olha a gente aqui, tá? Empreendedorismo, negócio, acordo podcast, o nome tá crescendo, olha a gente aqui. Para quem é a franquia? Olha, eu vou te responder o que eu respondi para um colega nosso. Né? Eu sou um cara sonhador. Tá? Eu sou um cara sonhador. Eu tenho algumas coisas na minha cabeça que você olha e fala, meu, esse cara é louco. Não tem outro nome para isso, né? Mas assim, a franquia é para o cara que está querendo fazer um negócio que seja dele, né? Um negócio que seja dele e que ele queira gerar empregos, bons empregos, tá? Não é um negócio para aquele cara, só vou investir ali, coloca um monte de mão de obra barata. Esse cara não vai ter chance. Então é pro cara que ele quer trabalhar no negócio. Ele quer empreender, ele quer estar empreender, no negócio. Ele quer ter uma equipe legal com ele, entendeu? Porque assim,
uma coisa que eu acredito muito, tá? Atendimento. Quem que é responsável pelo mau atendimento de uma loja, de um telemarketing? Sempre é o dono. É o gestor. Ok? Eu falo dono, gestor, pelo fato dele não dar o treinamento, não supervisionar, não ter um... Às vezes não é nem a questão de dar treinamento, às vezes é a questão também do cara dar o exemplo, né? Eu tava vindo pra cá, e aí eu tava falando com uma empresa, né? Eu vim até aqui pensando nisso, assim, tipo, indignado, né? Eu tava negociando com uma empresa, só que assim, a negociação tá super difícil, Não é pra ser. não acontece. Aí, olha, cara, tá difícil, já tentamos várias vertentes aí do contrato, mas não anda. Aí uma das pessoas da empresa virou e falou assim, não vamos fazer negócio. Aí eu falei, pô, cara, se você é dono da empresa, você depende de atender o cliente, você fala para o cliente, não vamos fazer negócio, imagine a sua equipe, como ela vai tratar o seu cliente. Ela vai olhar e falar assim, o cliente não importa, né? Então, o cara pode ter dado o melhor treinamento do mundo para a equipe dele, mas com a postura ruim, ele acabou com todo aquele investimento, sabe? Então, a ideia da franquia é trazer pessoas que queiram fazer equipes boas, que queiram fazer um negócio com vontade, com carinho, com o mesmo carinho e dedicação que meus pais tiveram lá atrás, saca? Fazer aquele negócio com amor mesmo. Se você puder, você consegue, porque essa área eu gosto demais, você consegue desenhar e fazer um pitch do que será a franquia, pra quem que é a franquia, nada de valores, mas assim, pra quem tá em casa e tá querendo montar algo, ou que é dessa área, ou não precisa ser dessa área, você fazer o seu pitch agora, vamos Shark Tank agora, né? Olha, que maldade, vai achar que tem que o cara se prepara antes, viu? Não tem nem o dinheiro pra de sócio e você não tá preparado. Você nasceu preparado. Só porque às vezes a gente tá falando do que é a indústria, do que... Mas assim, agora, você explicar um pouco o que é a sua empresa, pra quem que é, porque às vezes assim, a gente tá aqui falando, às vezes o cara tá em casa lá querendo entender melhor, e às vezes a gente pode estar ali em casa com um futuro franqueado, um potencial cliente de vocês. Bom, eu vou tentar resumir de uma forma bem singela, né? Os primeiros franqueados que nós estamos buscando são da capital e do ABC, tá? São os primeiros franqueados que nós estamos buscando. O nosso negócio é telas metálicas e ferramentas, tá? Para quem não sabe o que é tela metálica, é o famoso alambrado. É que eu não gosto de usar muito o termo alambrado porque ele é muito genérico hoje no mercado. E nós temos um universo muito maior e muito mais interessante para se trabalhar, tá? E para quem está em casa, fala assim, tela metálica, que universo é esse? Isso é tela metálica. Aqui, nesse microfone aqui é tela metálica, né? É aquele arame que você usa para fazer o varal. Isso aí, esses... Os detalhezinhos que eu vou pôr na câmera, aí. Esses detalhezinhos são tela metálica. O que tem aqui são telas soldadas. Central aí, Mo. O que tem aqui embaixo, também, que tá preso o acordo também é. Isso. Eu tô vendo um computador ali que ele tem uma chapa perfurada. Então, é esse universo que nós estamos trazendo para o franqueado, né? Trabalhar com esse universo que ele é quase invisível no mercado, mas que ele trabalha com milhões de reais, tá? Esse universo, ele atende o agronegócio, ele atende a indústria, tá? Ele atende a construção e atende o varejo, principalmente o faça você mesmo, tá? Então, é um negócio enorme, gigante, que tem muito espaço no Brasil, tá? A nossa experiência vem de 44 anos, tá? Então, aquilo que eu falei lá no comecinho, começamos com um rolo de tela e um rolinho de arame. Mas hoje nós temos 2.900 itens em linha, tá? Eu não recomendo para o franqueado começar com toda essa linha, mas... nós vamos trabalhar para que todos os franqueados tenham uma linha maior do que essa até, né? E esse trabalho com o franqueado
eu vou fazer por um bom período pessoalmente. Eu quero fazer isso pessoalmente, exatamente porque é o carinho com o negócio, é o amor pelo negócio que conta muito, né? E lógico, ninguém é, vamos falar assim, né? Todo mundo que monta um negócio quer lucro, Claro. né? E um dos cuidados que eu quero ter junto com o franqueado é para buscar esse lucro, para fazer o negócio funcionar, tá? Então, acho que o pitch é basicamente esse aí, tá? Eu não seria escolhido pelo Shark Tank com esse pitch, jamais. Mas também eu jamais iria prometer algo ou falar algo que não faz parte da essência do negócio, né? Então, não vou mentir para um franqueado, não vou mentir para um cliente. Eu prefiro perder a venda do que contar uma historinha, né? Taxa de franquia já tem formatado? Já tem a taxa de franquia, a gente já tem um modelo formatado, que é o modelo de lançamento. Não sei se vai ter variações desse modelo ainda, estamos discutindo um pouquinho essa questão, mas o modelo principal já está pronto, tá? Então, vamos falar aí de um investimento de aproximadamente 250 mil. O que interfere nesse investimento? É o imóvel onde vai ser colocado o negócio. Uma das coisas que eu tive muito cuidado foi no projeto arquitetônico. Porque geralmente quando eu falo em franquia, um dos maiores custos é com a adaptação do imóvel, né? E eu tive o cuidado de fazer um dos menores custos aí para sobrar o máximo de dinheiro para colocar estoque. Tá? Então eu quero que o franqueado ele tenha estoque, ele tenha produto para vender, ele tenha canal para falar com o cliente dele. Não adianta ter uma loja linda, maravilhosa, com nada dentro, né? Porque o que atende o cliente é o produto, né? E desses produtos, uma grande parte é fabricado por vocês ainda ou não? Você já abriu o leque? Não, hoje nós temos 2 itens que nós fabricamos, que não são carro-chefe dos franqueados, tá? O restante são produtos de mercado, só que nós vamos trabalhar da seguinte forma: eu vou trazer o produto e vou repassar para o franqueado, tá? Aí fala assim, pô, mas não vai ficar caro? Não, tem margem para isso. E por que nós vamos trabalhar dessa forma? Porque se o franqueado fosse começar sozinho no ramo, ele gastaria facilmente R$1 milhão só para montar um estoque no formato que teria que gastar. Então, trabalhando de forma coletiva, nós conseguimos diminuir muito esse valor aí do franqueado para ele começar com um negócio que tem chance de dar lucro. Imagina. É legal a maneira que você falou, porque, desculpa te cortando, mas sim, sim. O que eu fui pensar? Todo mundo, quando vai comprar uma franquia, ele acha que o franqueador, quem tá montando, quer vender todos os produtos e vai ganhar em cima de tudo, aquela história da cabeça da pessoa, que a gente viu franquias que a gente trabalhou quando a gente tinha agência de marketing, não comprando alguns produtos da franquia, comprando por fora para tentar ter um lucro maior, né? E quando você... Por isso que foi essa a minha pergunta. Por quê? Porque então você vai dar um leque de produtos e você tem toda essa estrutura, você tem todos os fornecedores para entregar tudo isso, claro. Então não fica preso à sua produção só. Aí eu só tenho, é todo meu. Porque daí na cabeça da pessoa fala assim, olha, tudo que ele produz, ele vai querer, eu sou obrigado, tá, aquela história da franquia. Mas você já montou... Do jeito que você respondeu, você já matou a pergunta que eu ia fazer. Só quis fazer de novo para quem tá em casa não entendeu. Só um ponto assim, eu não homologuei para comprar diretamente do fornecedor. Porque senão isso vai começar a matar o franqueado. Não pode, nem pode. Ele vai comprar com a gente por quê? Porque é a forma dele poder comprar um volume menor. Uma situação bem simples, tá? E isso muitas franquias não fazem. O nosso produto ele é vendido por metro, ok? Então o franqueado tá lá, ele escolheu não ter um determinado produto no estoque dele. É um direito dele. Aí apareceu um cliente e fala, pô, você não tem esse produto? Ele vai falar para mim assim, Rog, eu tô com um cliente aqui que quer o produto. Faz a venda. Amanhã eu te entrego aí, você entrega pro seu cliente. Agora imagina se ele tivesse comprado da fábrica um lote mínimo, se ia ter a possibilidade de fazer isso. Entendeu? Porque a maneira que você já colocou, é legal porque você deixa... consegue atender, você não fala não pro cliente. Exatamente. Entendeu? E mitiga o investimento do cara. E cá entre nós, para essa área principalmente, é difícil ter fidelidade. Inicialmente. Sim.
Não tem fidelidade. A pessoa tá indo buscando passagem, custo-benefício, tempo de entrega, menor preço. Exatamente. Entendeu? Então, você ter o tempo de permanência ali com o seu cliente para fazer, às vezes, ele até gastar ou consumir mais, é nulo. Não, até dá, mas leva um tempo. Essa é a vantagem da franquia, né? Essa é a vantagem da franquia. Porque a franquia, ela entrega para o franqueado uma marca já reconhecida pelo mercado. Então, quando o cliente ele entra numa loja, eu não estou falando da minha, eu estou falando de qualquer franquia, ok? Que já tenha um nome consolidado. Existem umas aventureiras aí, mas isso é outro caso. Quando o cliente ele entra numa marca que já está consolidada no mercado, ele entra um pouco mais tranquilo. Aquela pressa dele diminui um pouquinho. Porque ele quer um produto, mas ele fala assim, cara, eu estou num lugar que não é enganação, não é uma empresa que nasceu hoje, entendeu? Então, isso ajuda muito a ganhar esse tempinho aí para o cliente fazer a compra. Mas, lógico, tem muito cliente que ele precisa imediato, ele não para muito para pensar, ele vai comprar e tchau. Tá? Mas a marca traz muito benefício. Quando eu vou comprar um produto, eu tenho o seguinte princípio. Olha, eu vou comprar essa caneca para colocar na loja. Esse produto eu usaria na minha casa? Essa é a primeira pergunta. Tá? Então, assim, não, eu não usaria na minha casa. Então, eu não vou vender para o meu cliente. Não, mas aquele produto é bom. Ele não é bom para a minha família. Eu não vou ter dentro da minha loja. Então, assim, o produto que eu coloco dentro da loja, que vai ser o mesmo produto que o franqueado vai ter, ele vai ter que atender à qualidade, né? No setor de arame existem normas, né? Existem várias formas de aferir a qualidade do produto, né? Então, esse produto veio da China. Veio, mas por um canal que nós sabemos exatamente como comprou, qual a qualidade trouxe e tudo mais. Né? Então, para chegar para o consumidor final, para a obra, para chegar a um produto de qualidade efetivamente. E esse é o grande negócio. O cliente olhar para a marca e falar assim, eu sei que essa marca se preocupa com a qualidade do que ele vende. E o franqueado ter a certeza que ele está comprando 40 anos de know-how. Exatamente. Entendeu? Porque Exatamente. assim, quando a gente fala aqui, a gente fala muito, conversa muito com mentores, quem tá dando mentoria, tudo. Cara, você tá acelerando o seu tempo. Você tá comprando conhecimento de alguém que já passou por isso como a sua empresa há 40 anos. Então, Sim. assim, o cara tá comprando... Não, você tá comprando 40 anos de expertise ali no negócio. Exatamente. Ele não vai deixar você errar num monte de coisa que ele errou. Então, é isso que eu vejo como franquia. Não vamos entrar nos méritos. Existe um monte de aventureiro. Eu caí num golpe de uma franquia. Nós caímos, né? Compramos uma franquia. Ela, entre aspas, era validada. A gente... acho que foi a 20ª que comprou? 19ª? É que foi uma startup que foi feita a validação. Sim, mas... Nós fomos o 10º... Eu fui a 16ª franqueada. Quando ela explodiu de ter problemas, já tinha mais de... 180. 180. E dessas 180, a Tabata tinha ajudado a vender mais de 100. Porque a Tabata validou um projeto e a gente comprou uma região. Em off, depois eu te conto. Eu comprovei para eles que o tempo de start do negócio para retorno que eles achavam que era para 90 dias, eu fiz em 23. E o payback de retorno da coisa tava Aí eu virei conselheira, eu virei propaganda da marca, garota propaganda. As pessoas me ligavam, eu indicava e depois as pessoas caíram de pau em cima de mim. Porque elas pegaram um valor que elas tinham ou não tinham. E montaram e deu problema, quebra, e elas acreditaram em mim. Então hoje a gente ficou muito calejado com isso, porque... Por isso que você fica falando e parece que vai surgindo balões e a gente vai perguntando, de modo algum é na questão de dúvida, mas sim nos colocando como papel de pessoas que buscam a segurança e que pode fazer uma boa escolha, né? A questão, quando eu optar por estar fazendo uma franquia com você, é ter a certeza que eu tenho todo o respaldo e know-how. Você já tem anos-luz na frente, porque é uma empresa que ela já existe. Você não dormiu, acordou com vontade e tá botando para andar.
você já tem essa validação, entende? Sim. Que foi a primeira coisa que eu virei e falei aqui. Era uma startup que foi validada, então eles não tinham ainda nem um ano andando. E eu falei, tô junto, entende? Não, a ideia era muito boa, o negócio era muito bom, mas assim, a gestão do negócio eles se perderam porque eles não imaginavam o tanto que iria acontecer. Eles então, não fizeram a previsibilidade do negócio com relação a é o famoso erros. coisa que eu acho errado. Eles trocaram a roda o pneu do carro com o carro andando. Então, conforme que, assim, é legal essa frase, eu acho super legal pra quem tá motivado, pra quem... Só que eu acho que tem certos momentos na vida que você tem que parar e olhar. Olha, quando a gente tá formatando a franquia, acho que a gente até vai entrar um pouco nesse assunto, mas uma das coisas que nós conversamos muito durante a formatação de franquia é assim, como vai ser feita a expansão, né? E um dos exemplos que o Marcos me deu foi exatamente isso. Ele falou assim, cara, tem empresas que elas começam a expansão, quando chega lá no 10º franqueado, ela para de vender, né? Inclusive, nós estivemos juntos na feira da BF, eu e ele, nós estávamos andando na feira, e conversando sobre isso. Aí ele falou assim, tem cara que para de vender na 5ª, na 6ª, na 10ª, respira, se estrutura de novo e continua. E tem cara que vai direto, Acelera. dá certo, mas acontece também do cara acelerar, que é o caso que vocês estão contando. Acelerar demais, chega uma hora que ele quebra, porque ele não consegue atender aquele franqueado, né? Então, hoje, a gente vê aí franquear várias franquias aí, 500 franqueados, 600 franqueados. Só que aí você vai ver, o cara tá há 20 anos no mercado para ter 500 franqueados. Fala, legal, esse cara dá para pensar, né? Agora, uma franquia nova, que expande super rápido e não para pensar, realmente dá Eu medo. adoro esse mercado de franquia, tanto é, né, amor, que teve um amigo nosso, que é o Mário, que ele tem um podcast também que chama O Critique, e ele falou pra gente aqui, ele falou, cara, não tem, hoje acho que já deve ter, né, porque já tem um ano, né, ele falou, cara, vocês deveriam montar um podcast ou um quadro formatado só pra franchise, só pra conversar com quem tá montando ou quem tem franchise, porque é um negócio que é legal de você conversar. A gente entrevistou o Eduardo, daquela rede de cafés Cheirinho Bom, e ele... É exatamente o que você falou. E ele montou a escola do franchising, né? Montou. Montou. Só que ele tá... Hoje ele é uma das franquias que tá mais vendendo do Brasil, mas não faz um ano. Faz 10 anos que ele tá nessa luta, E entendeu? o legal é que ele começou com a taxa, tornando-a totalmente atrativa porque ele desmembrou a questão de investimento. Então, quando ele começou, era 89 mil a taxa de franquia. Obviamente, daí tem o formato de loja, de produto, né? De tudo mais para você ir agregando. Mas nesse valor, a pessoa vira e fala, vou começar com uma franquia por 89 mil? Apenas? É possível? Aí entrava a equipe de venda, sim, é possível, né? Aí ia para o estudo de investimento, quanto você teria que partir de loja, estudo da região e tudo mais. Mas é bem legal também a história dele, não sei se você conhece. A franquia eu conheço, a história dele não. Acho que vale a pena. Vale a pena. E é legal porque a gente... eu acho que a função de um podcast, fora bater esse papo gostoso, tudo, é a gente fazer perguntas que o cara que tá lá em casa faria. Sim, Né? é a oportunidade de... Porque a gente tá aqui conversando, eu também sou empreendedor, quebrei, voltei, quebrei de novo, voltei de novo, várias vezes na vida, que isso é legal de ser empreendedor, e por isso que a gente conversa com empreendedores. Mas é legal ter esse papo. E, cara, eu acho que eu aprendi na minha vida, e posso falar por mim, não sei se a Tava tá assim, de realmente perguntar, Rob. Porque às vezes você fica com a dúvida e você tem vergonha de perguntar. E não pode verdade. ter. E você não pode ser assim. ter dúvida. Não, você dormiu com a dúvida, você já tem um problema ali, né? Então, assim, e você falou lá no começo, isso eu acho muito legal pra gente deixar claro nesse podcast, pra você que tá assistindo, entender o mundo que a gente vive hoje. Se há 20, 30 anos atrás, quando você teve um problema, não sei se é essa a conta, você foi atrás de um consultor financeiro. E as pessoas não iam. E as pessoas não iam. Porque a gente tem que pedir conselhos pras pessoas, a gente tem que ter um mentor na vida. Essa palavra que hoje já virou coach, não sei o que, não é. É um consultor, mentor, um assessor, o que for. Eu acho que não vários, né? Porque é aquela pessoa que vai te olhar com uma maneira que você não tá... Você tá no olho do furacão e você não tá enxergando o que tá acontecendo.
E essa pessoa ela tá de fora e ela vai vir e vai te ajudar. E eu acho que a franquia em si, quando você se torna, né, um franqueador, você já sabe de tudo isso. Claro que pode acontecer coisas no meio do caminho que você não sabia e você vai tratar. Só que você já tem toda essa base. Então você já formatou tudo isso. Então você pode sim acelerar o passo do outro, que é o que um mentor e um consultor faz. Que é o que as pessoas, quando a gente fala que a gente ajuda outros podcasts, o Gustavo Passe. Cara, o cara, ele brinca que ele pavimentou pra gente voar. Porque, cara, eu não sabia de muita coisa. E o Gu Passe sentou comigo, ó, isso. Mano, ele tem muito mais tempo do que eu. Eu não vou escutar o cara? Óbvio que Tem, vai. tem que ouvir, né? Não pode ignorar isso, cara. Então, é isso. E você chegando nesse ponto agora, pô, o cara que quer comprar, que ele já tem, pô, até pessoas que podem ser seu concorrente ou trabalhem com algo parecido, te escutar e entrar com você, se ele não chegou onde você tá, ele vai chegar. Porque o que acontece? Ele junto com você, ele vai ser mais forte de chegar. Sim. Que é o maior problema hoje das pessoas não se unirem ou achar que sabe tudo. O problema do isolamento é esse, né? Quanto mais isolado você fica, mais difícil fica a vida. Isso para tudo, não só para negócios, para tudo, né? Você mora num bairro, você tem uma vizinhança, eu não vou falar com meus vizinhos. Tá bom. Mas e aí, o dia que acontecer alguma coisa no bairro, como é que faz? Né? Se todo mundo se juntar e chamar um vereador lá e falar assim, olha, querido, estamos com um problema aqui, tem um buraco na rua, né? O cara vai olhar e falar assim, tem bastante gente, eu tenho que ouvir. E o seu superpoder é dar solidez pro negócio. Acho que é a sua carta trunfo para você depois desmiuçar isso e ofertar, que não é apenas uma franquia, mais uma franquia. Seu super trunfo é a solidez do negócio. Se fosse para ser só mais uma franquia, acho que eu já tinha lançado ela em março, abril, maio, junho, sei lá, logo no comecinho desse ano. E já tinha começado a vender aí por um precinho bem barato, para vender bastante, né? Mas a ideia não é essa, né? Não é vender um monte. É vender para pessoas que vão trabalhar junto e vai ser um negócio sólido. Porque se for só para fazer uma loucura, né? Acho que não faz sentido. Inicialmente, você projetou ela para ter uma por cidade? Já foi pensado nisso? Não, nós estabelecemos Quantidade de habitantes. Uma quantidade de habitantes. É porque não tem muito como definir uma por cidade. Existem cidades no Brasil que são enormes. De 500 mil e de 40 mil. Exatamente, entendeu? Então, nós estabelecemos uma quantidade de habitantes. Eu agora não me recordo, de verdade, eu não me recordo. Eu sei que está na COF, mas eu não lembro de cabeça esse número, tá? Até baseado dentro da cidade de São Paulo. Nós fizemos o cálculo com base na cidade de São Paulo. Porque assim, vamos pensar em cidades fora de São Paulo. E aí é exatamente isso. Você tem uma cidade de 40 mil, uma cidade de 500 mil. Cara, qual é a cidade mais confusa que a gente consegue achar na formatação? São Paulo. Então tá. Então vamos analisar. São Paulo tem aquela coisa, né? Se você parar para pensar, o cara que mora na Zona Norte, se ele tiver que ir até a Zona Sul, é longe. Não, mas são só 8 quilômetros. Não, mas é 1h30. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Ou mais. E você vem com o mesmo nome da empresa? Sim. Vamos manter o mesmo nome, que é a Telas com PC, que tem 44 anos. Inclusive, nesses 44 anos, ela está no mesmo lugar, né? E 2023 foi uma briga para manter ela ali no mesmo lugar, mas vencemos essa, pelo menos até o momento, está vencida e vamos continuar com ela mais um tempo ali no mesmo lugar. Isso é legal, porque é tempo, né? Gente, minha idade. Sou de 83, então assim... Nossa, cara. É tempo de empresa. Tempo de empresa, porque... E sólida, né? Sim. Então, que eu acredito que hoje... Pode até ter outras empresas, mas é legal ver que é da sua família sempre. Sim. Então ela vem ali, são gerações, ela não vai trocando de mãos, né? Mas ela troca em família, ela troca de mãos, mas dentro de uma família. E eu acredito muito nesse formato que você possa vender. Agora, eu pro lado que eu gosto muito de marketing, você tem um storytelling gigantesco para você contar. De tudo isso, das dores. O que eu mais gosto do podcast é do empreendedor contar as fraquezas, as dores. Como você falou, cara, chegou na pandemia, não sei o que eu faço. Entendeu?
Aconteceu outra coisa, eu não sei como que eu vou fazer. E isso é legal, porque ninguém sabe tudo. Não tem. Quem acha que sabe tudo é o primeiro cara que precisa começar a aprender, né? Então, assim, você conta a sua história, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, né? Porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa franquia e você vai ter várias e vai vir aqui de novo para contar, ó, tô com tantas. E aí a gente traz um franqueado para falar junto também e entender como que tá funcionando, porque eu gosto muito desse mercado. Eu gosto muito desse mercado de franquias, porque eu acho que é você replicar algo que tá dando certo. Você gosta também, né? Gosto. Gosto porque daí eu já vou mapeando a estratégia de marketing, de expansão, de colocar a taxa sobre o franqueado, como é que ele vai trabalhar isso, sendo que normalmente quem tem know-how para montar um negócio não tem know-how para divulgar ele. Então, tudo isso daí, para mim, é um mundo mágico que, obviamente, compõe a venda de uma franquia. Sim. Né? Porque não é somente fazer a formatação de retorno sobre o investimento, daqui quanto tempo, e atender bem o seu franqueado. Mas você está o tempo todo ali dando um amparo e suporte em todos os momentos que ele precisa. Que é pedra no sapato de algumas franquias, a gente sabe disso. Perde a mão, né? É. Que foi o que o Rock falou, ele quer estar ali, ele quer ir nas franquias, ele quer pessoalmente. Legal, se eu tiver 1.000, não sei se vai conseguir ir nas 1.000, vai. Demora um pouco mais de tempo. Na inauguração vai. Demora um pouco. Só que é essa atenção que às vezes se perde no caminho, né? Sim. Mas olha, eu vou te ser bem sincero, assim, que nem fala assim 1.000 e tal. Eu acho que 1.000 é legal quando a gente fala em produtos como, sei lá, chocolate, sorvete, algum produto nesse tipo. Para o nosso tipo de negócio, a gente tem que ter um limite bem estabelecido da quantidade de franquias, com território bem estabelecido, com um formato bem estabelecido. É muito mais importante para o franqueado ter o estoque e ter um território bacana do que ter uma fachada maravilhosamente bem pintada, como seria uma fachada de uma empresa de moda, tá? Não estou falando que pode ficar toda pichada, não é isso. Mas o volume, às vezes, de loja não vai ser o que vai fazer o negócio funcionar, né? Então, tenho bastante ciência que a gente vai parar em algum momento a expansão numa quantidade até pequena de lojas. E você falou a questão da logística também, né? Não adianta ter um lugar muito longe onde você não consiga atender, né? É aquela coisa assim, né? Logística, vamos falar em Brasil, sempre dá para ajustar, certo? Faz um CD, faz algumas coisas assim. Então, isso não seria um impeditivo a longo prazo. Mas encher o mercado demais, isso seria canibalizar o próprio mercado, prejudicar o franqueado, entendeu? Porque para o franqueador é lindo, né? Eu estou recebendo taxa de franquia, se um franqueado for fechar, eu já recebi mesmo, né? Mas acho que não é por aí a coisa, entendeu? É que aí que tá, né? O Eduardo falou a mesma coisa. Você teve todas as dores. Então você não vai passar essas dores pra frente. Esse é o empreendedor e as pessoas existem, claro, gente. É o Danilo falando, tá? Existem pessoas que vão visar só o dinheiro e aí eles vão passar por cima de tudo, mas existem pessoas humanas que elas querem que outras pessoas deem certo na vida. Isso. E ela pode ajudar. E não a qualquer custo. Exatamente. Porque você não vai vender uma franquia para alguém que você vai ver que ele não tem nada a ver com o mercado. Não gosta daquilo, não é a paixão dele, poxa. Qual que foi que a gente foi, a gente conversou sobre, e a pessoa vinha, conversava com quem está interessado, visitava a cidade, e teve um cara que queria, e foi falado não para ele. O cara ficou muito bravo. Eu não lembro quem que a gente conversou daqui, um que veio fazer a franquia e falou não para ele. Era marca feminina, não era? Eu acho que era, ou era de doce, não lembro agora, mas a gente pode ver depois, lembrar. Falou não. E a pessoa que queria comprar ficou super brava. Porque a pessoa da franquia, ela falou assim, peraí, não tem perfil nenhum. Tá querendo colocar numa cidade porque eles têm o dinheiro para montar algo, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Ele vai colocar, que é o que você falou, vai colocar um monte de funcionário para trabalhar, não vai funcionar. E vai culpar quem? Vai culpar a franquia, vai culpar o método, vai culpar um monte de coisas, mas não vai assumir que ele errou também. Mas aí eu acho que também a franquia tem muita culpa nessa hora. E ela tem obrigação de falar o não.
né? Porque assim, você viu que o cara não tem o perfil, o lugar não é adequado, não tem público. Você tem que falar um não pro cara. Ah, ele vai ficar frustrado, vai falar mal da marca. Prefiro que fale mal da marca, mas não que o cara comece um negócio, quebre e depois olha e fale, pô, cara, você deixou eu quebrar? E Né? outra coisa também, deixa aqui, Rápido, a você. análise de perfil do franqueado não consiste em conhecer o caráter dele. Não. Porque ele está passando por uma análise, né, um checklist e tudo mais, e tem a fase do encantamento, e quando vai desenvolvendo e desdobrando a parte de negócio, que você às vezes lida com um perfil que é completamente irredutível, ou que de repente você já vira e fala assim, vai dar muito bom, ou como pode dar muito ruim também. Exatamente. Então, pode ser duvidoso para ambas as partes. Então, Sim. não vamos levantar a bandeira somente ou da franqueadora ou do franqueado. Eu acho que Sim. é como qualquer relação. Isso é a verdade. Mas assim, a franqueadora, ela tem a obrigação de fazer o melhor que ela puder para mitigar o risco do franqueado, certo? Mas é aquele negócio, não existe como impossibilitar o risco. É mitigar, é fazer o melhor possível para diminuir. Mas não tem como falar assim, não vai ter risco, vai dar tudo certo, todo mundo vai se entender, que foi o que você falou agora. Não é assim, né? A relação humana, as pessoas podem mudar de ideia, elas podem mudar de posicionamento, né? Então, tem esse risco. Mas o que puder ser feito para diminuir é o melhor que a gente faz, né? Transparência na hora da venda, né? O máximo possível, né? Transparência puxando pro seu negócio. Pô, vai vender uma tela, não vamos falar alambrado, né? Vai vender uma tela. Não, pode falar, Tô brincando, pode só ficar pra você à dar vontade, risada. pode. Vai vender uma tela. E você sabe qual é a tela que a pessoa precisa naquele momento. E você falar que é outra, às vezes não teve esse negócio porque a outra é mais cara, porque é essa transparência no mercado que eu acho que quanto mais ela tem, mais as empresas ficam sólidas. Sim. Porque hoje, pra mim, eu olhei, eu já tinha visto você, eu olhei as telas com o PC pra saber o que era, tudo, já tinha visto as telas, eu sei que tinha uma variedade gigantesca de negocinhos desse tamanhinho a negócio desse tamanho, então é legal. Muitas pessoas não sabem, eles acham que é só o que você falou, um alambrado ali, um negócio, uma tela de galinheiro resolveu o problema, entendeu? Não, a tela é usada em obra, é usada em várias outras coisas. E as pessoas às vezes são leigas em não saber. Então, o poder da sua marca, quando você torna uma franquia, é você fazer com que o leigo entenda e você não engane ele. Isso. Que a gente trabalha com marketing. Vamos montar uma franquia das telas com o PC aqui em Atibaia. Pô, legal, a gente sabe de marketing e de obra. E Não do que sei. tem que vender? Eu não Mas sei. eu já ia avisar a expansão e projeto de condomínio da região só para cercar todas as quadras de beach tênis e futebol que tem por aqui. Mas você tá pensando Eu como já marketing. ia fazer... Mas você sabe qual que Não, é a eu melhor ia tela fazer- que vai colocar lá? Não, sabe. mas é o que eu tô dizendo, eu já ia abraçar essas obras A gente e ter chama pelo uma- menos uns 10 locais para fazer altos começa. projetos. Não, Já tá indo bem, já tá indo bem. Você viu? Já tá indo bem. É uma máquina. Aí depois a parte de falar qual é a tela certa, me consulta, eu ajusto com... Tá vendo? Tá Viu? vendo? Já vou visitar as obras que tem por aqui, ó. Leva lá, ó, telas com E PC. tem obra, hein? Tem muita obra, cara. Tá vendo? Brincou do Shark Tank, já vamos... Eu já... Vamos começar. Dá um presente pro nosso Vou dar, convidado. porque aqui a gente faz consultoria grátis sempre, né? E também fica de olho no mercado. Às vezes você tem uma oportunidade muito boa, Mas aparecendo tem que aqui. ficar de olho no mercado. Isso, né? Às vezes tem uma ligação que a gente pode fazer, um contatinho aqui, ali. Eu vou visitar alguns Ó, ó. empreendimentos. Isso aqui é um aromatizante. Pera aí, eu vou pra você fugir levar aqui pra de um casa. pouquinho da câmera. Não tem... Opa. E esses são sanitizantes, pra você limpar o celular, limpar as mãos. Esse Nossa, cliente cara, foi eu legal, adoro isso. rapidinho pra você ver. Na pandemia ele tava fechando uma das marcas dele. Sério? E quem levantou ele foi a pandemia com álcool em gel e esse sanitizante aí. Nossa, Porque cara, ele tinha toda a matéria-prima e ninguém tinha. eu sou viciado disso aqui. Isso é bom Esse demais. daí Você é joga na sensacional. mão, tem um cheirinho, é gostoso. E ele não cara. resseca a mão. Ele Pode é... brincar aqui Pode, com ele? Pode. Não, eu limpo o celular, eu Não, mas daí limpo... não funciona ao vivo, ó. Aí. Não, Funciona funciona Eu assim, limpo- calma, tem que entrar sair lá. o ar, né, cara? Eu limpo Ele é o celular, cheiroso. o computador, o óculos. Nossa, é muito bom, É. velho. Ele é muito bom mesmo. Nossa. Não é porque é nosso apoiador, não. Mas ele é Isso sensacional. É bom mesmo.
Não, eu tenho um pouco de medo às vezes, porque eu sou muito... Assim, eu sou meio autêntico às vezes, né? Então, se o negócio for ruim, eu vou pegar, vou olhar e falar assim, é horrível. Eu não vou conseguir falar que é bom se não Eu for. não elogio. A gente brinca aqui, agora é um negócio nosso, eu e o Murilo, a gente brinca muito. A gente faz as edições dos episódios, tá? E eu sei a cara dela quando ela tá brava ou não, 21 anos junto, né? Isso é bom também. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é Depois eu maravilhoso. vou te dar os palitinhos pra você colocar. E eu vejo nitidamente na cara dela, porque ela não consegue Esconder mentir a expressão. Não. Ó, vou deixar assim. E outra, ó, Cara. receber um elogio meu, saiba que é um elogio de fato. Porque aquele negócio de elogiar em vão, eu prefiro não falar nada, entendeu? Você some feliz. É. Quando você me elogia, eu fico tão feliz que é de verdade. Se eu continuo elogiando há 21 anos, a coisa tá boa. Não, então tá indo, né, mano? Ainda tá acertando um pouco. Tô ali no caminho, tô no caminho. Eu quero saber se faltou alguma coisa pra gente falar, dar um recado, de repente você quer cobrar alguém, um fornecedor, aproveita a câmera agora, a gente já faz o não corte, quer manda fazer- pra ele, marca no Instagram, fica à vontade. Não, cara, acho que cobrar alguém não. Acho que cobrar alguém não. Brincadeira. Mas eu acho que a gente pode puxar aqui algumas coisas. Posso falar? Um cara assim que eu tenho um carinho incrível, é o Gustavo, tá? Pode falar do estúdio dele? Pode, lógico que falar do pode. estúdio dele? Ó, isso aí, Gustavo. Isso aqui dá até um corte, hein, cara? Porque, olha, pra outro podcast topar falar o nome do seu estúdio, cara, tem muito carinho ainda envolvido, tá? Mas o Gustavo, ele é um cara fantástico, né? É do Empreenda Podcast, né? Empreenda Cast Isso, e Empreenda do Cast, Estúdio isso. Voz. E do Estúdio Voz, exatamente. E um cara que tem feito um trabalho fantástico com a gente, que é o Marcos, da 360 Franchising. Acho que vocês conheceram ele também lá na feira. O Gustavo me colocou em contato com o Marcos, ó pra você ver. E o Marcos, aí eu mandei mensagem pro Marcos, e agora o Marcos tá fazendo o trabalho inverso também de colocar as pessoas aqui no Gu. Você vê ó, como Que loucura, né, Tem que cara? se unir, se não se unir não anda. Não. Deu networking. Deu. Network. Deu um match aí. Não, mas assim, trabalhar com o Marcos tem sido muito bacana. Não só na questão formatação de franquia, mas porque ele é um cara que tem muito conhecimento e ele não é aquele cara que fica escondendo o jogo, né? Falar que, assim, quando eu fui fazer a formatação, eu falei com umas 20 empresas diferentes, tá? Tem umas, outro dia o cara falou um nome, eu falei assim, cara, eu acho que eu falei com esses caras, mas... E aí eu escolhi trabalhar com o Marcos, né? Não era mais barata. Já vou ser bem honesto, não era mais barata, nem de longe. Porém, ele era o único que oferecia uma coisa completamente diferente. Atendimento humanizado. Então, assim, nossa formatação tá pronta. Semana passada eu falei, Marcos, acho que eu quero mudar uns negócios. Peraí, cara, vou te ligar, vamos conversar. Entendeu? Então, eu acho que isso tem um valor intrínseco muito importante. Eu, pelo menos, eu prezo muito por isso. Eu acho que quando alguém chega dentro da loja, ele vai chegar dentro de uma loja, ele vai ser atendido por uma pessoa, tem que ser um atendimento humano, né? Se for para ser atendido por um robô, falemos por WhatsApp, né? Com um robozinho e tal. Então, nesse ponto, o Marcos tem sido, assim, um cara... fantástico, é aquela grata surpresa, né? Porque na hora de fechar o contrato, todo mundo é legal, né? Depois vamos ver, né? Como é que é? Vassoura nova, Vai, tudo varre vai, bem. que é maravilha, né? Exatamente. E, meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É difícil expressar, às vezes, assim, tão pessoalmente, né? Mas... oportunidade de falar sobre aquilo que a gente faz, oportunidade de ter perguntas diferentes, porque quando alguém pergunta alguma coisa, é a grande chance de aprender, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito por esse aprendizado, por esse momento que nós tivemos aqui, porque, olha, eu ainda não tinha tido essa oportunidade de aprender com alguém na posição de cliente, né? Com o cliente da franquia. Como cliente de balcão, né? Tô bem acostumado. Então, assim... Não tenho palavras para expressar de verdade a gratidão que eu sinto por esse momento que nós estamos aqui. Que isso, imagina, a gente que agradece demais. Eu que tô ansiosa pra daqui 1 ano revisitar esse episódio, entrar em contato com você e saber
como é que tá essa jornada da expansão da franquia? Nossa, cara, um ano é Da muito franqueadora. tempo, né, cara? Muito tempo. Não, porque... Vamos lá, vamos deixar gravado. Qual um número que você imagina chegar? Eu falei que a minha ideia de expansão não é Quantidade, é quantidade, qualidade. é qualidade. Então, eu tenho a ideia de, no máximo, 10 franquias em um ano, tá? No máximo, 10 franquias em um ano. Aí vai falar assim, pô, mas você podia ter 100. Poderia, mas não é esse o objetivo. O objetivo é um número bem realista e bem sólido. Mas se daqui a um ano você me ligar e eu falar assim pra você, eu tenho 5, eu vou estar com um sorriso de orelha a orelha, porque eu tenho certeza que vão ser 5 franqueados bem estruturados. Ou que daqui 4 meses a gente se fale e você fale, ô Tabata, sabe aquela meta de um ano? Eu bati agora em 4 meses, entendeu? Vamos ver. Pronto, porque daí você vai cumprir a questão de um ano apenas na lapidação e desenvolvimento delas. Mas tudo que Sim, você coloca também, atração, também. entendeu? Boa. tudo que coloca atração e faz com carinho, funciona. Isso aqui é a prova. É receber um elogio seu sentado aqui, porque pra gente, já passaram mais de 200, são 246, acho que o seu vai ser 247 ou 8, o episódio. Do acordo. Do acordo, fora que tem os outros programas. E, claro, já repetiu pessoas. Então, passou N pessoas aqui, pessoas que eu convidaria sempre, pessoas que nunca mais sentariam nessa mesa. Nossa. Então, existe isso é negócio. Como às vezes, a pessoa tem um cliente que nunca mais gostaria de ter. Você já ou teve clientes- um fornecedor que foi uma É um única negócio. vez. É um negócio. Entendeu? Quem nunca, né? E, de repente, quando a gente colocou tração nisso daqui, em menos de um ano, a gente já cresceu mais de 50 mil inscritos. De algo que demorou 3 anos para chegar nos 10. Então, quando você fala e a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, eu sei aonde eu quero chegar com isso daqui, com o podcast. E não é ser um podcast de pergunta feita, não é ser um podcast... O Marcos perguntou para mim, e aí eu falei, cara, aqui a gente vai no flow. Me fale sobre quem é o seu cliente, como que ele vai. Tanto é que eu quero conversar com o Marcos, porque você não foi o primeiro que falou isso, o Gustavo também já falou, e eu quero sentar com ele de um plano de expansão para o Acordo Podcast, e porque eu sei que ele tem uma visão muito boa nisso. E você acabou de deixar isso mais que documentado. E ele falou, pô, legal o formato de vocês, do jeito que vocês querem. Eu falei, pode deixar que tá dando certo a receita que a gente tá fazendo. Porque senão fica robô. Eu não quero ser robô. Não. Eu não quero ser pergunta e resposta. Eu quero Tipo, ser você diferente. chega com a receitinha aqui, e aí você fala a receita, sabe? Nada contra quem trabalha assim, Não, tá tudo tudo bem. certo, mas a nossa metodologia é outra. É outra. E a gente tá feliz assim, Tá entendeu? feliz assim. Tá ótimo assim. E tá Tá gostoso. ótimo. E o de mais verdade. gostoso é quando a gente revisita, porque eu tô com a gente está lançando um produto, até convido aí as pessoas que estão nos acompanhando a conhecer o Acordo em Minutos, uma nova playlist aqui dentro do nosso canal, onde os nossos entrevistados, os nossos convidados que já passaram pelo crivo, o Acordo Podcast de Qualidade, estão oferecendo para você gratuitamente como você resolver problemas diante de cada especialidade dos nossos players. Então, isso é nós legal. temos pessoas envolvidas com neurociência, com finanças, com consórcios, com propósito de vida, com editora. Então, cada pessoa dentro da sua área está dando gratuitamente para você como você resolver problemas dentro dessa jornada, né, da vida de cada um, do nicho, né, Sim. de profissional de cada um, em poucos minutos, para você consumir um produto de extrema qualidade e continuar ligada na nossa programação. Então, é sobre isso. Revisitar os nossos convidados e eles falarem, tô dentro, tô indo aí. Ou seja, não importa se ele passou aqui no primeiro ano do acordo, no segundo, no terceiro, ele está novamente aqui conosco. Fizemos um bom trabalho, entendeu? Não, eu Exatamente. sempre falei aqui, achava que era uma brincadeira da minha parte e já se tornou a realidade, né? Porque vai ter programa no canal todos os Todos dias. os dias. Isso, Todos os dias. Isso é maravilhoso. Todo dia vai ter um vídeo de algum programa e vai ter dias que vão ter 3. Durante o dia, 3 vídeos de 3 programas diferentes. Então, assim, eu falo, caramba, eu falei tudo isso lá atrás. O Gu me mandou Já jogou uma pro mensagem. universo, é. Já que você fez o momento Gustavo Passe. Você fez, o Gustavo me mandou uma mensagem era quase de madrugada. Acho que era meia-noite e pouco. Caramba, mano, vocês revolucionam o mundo do podcast.
porque a gente começou a fazer um vlog dentro do canal de podcast. Então ele falou, cara, vocês são... Aí ele mandou num grupo na segunda-feira da galera que tem lá no estúdio, todos os clientes dele, falou assim, olha aí, reinventar projetos dentro do podcast, façam como eles estão fazendo. Isso pra mim, escutar isso do Gustavo, que é um dinossauro do podcast, não que ele seja velho, mas é um dinossauro do podcast. Cara, pra mim eu faço, opa, tô acertando. Não, vindo dele é realmente forte. É forte. Bom, quero agradecer mais uma vez você estar aquele aqui. momento... Passou o seu GC, o GC da empresa, para as pessoas irem prestigiar, conhecer, perguntar sobre como é que funciona a franquia e tudo mais, que acho que isso também é importante. Para quem ficou até aqui conosco, eu vou dar a palavra de novo para ele, mas eu já vou falar. Vai na descrição desse vídeo, tá bom? Vai ter link dele aqui, vai ter os tudo. links para você entrar diretamente em contato e saber mais sobre esse processo da franquia, que é muito importante. E se você não quer saber da franquia, mas quer ter um tira-teima com ele, para ele explicar para você os perrengues, fazer uma consultoria semi-grátis, vai lá, fala que você chegou pelo Acordo Podcast, que ele vai com muito carinho te atender, te prestigiar, porque o importante é atender bem e criar uma proximidade com a nossa audiência. Isso é perfeito. Maravilhoso. Mais algum recado? Mais um beijo? Não, acho que não. Não? Bora para aquele bate-papo gostoso agora que isso acontece nos bastidores, né? Boa. Bora. E você, meu bem? Tem recadinho? Tem recadinho? Bom, já falei para você ficar atento na nossa programação. Você confere ali rapidinho no nosso Instagram, tá bom? Oficialmente, então vai lá no O Acordo Podcast, confira tudo que tá acontecendo na nossa grade. Aproveita e me segue também no Instagram, @tasantarosa. Muito conteúdo sobre posicionamento, marketing, para você estar por dentro de tudo que acontece e tendência no mercado. E você, meu bem? Eu sempre tô sentado aqui recebendo esses conteúdos maravilhosos, tirando algumas dúvidas, né? Mas aqui, ó, não sei se o senhor Murilo já colocou durante esse episódio. Se ele não colocou, a gente vai colocar, tá? Tem um GC aqui, ó, com QR Code do Santos Digital Week, o maior evento de tecnologia, inovação e negócios. Negócios, marketing da Baixada Santista. Então esse evento vai acontecer dia 13 e 14 de novembro. E o Acordo Podcast é o podcast oficial desse evento. Então vai lá ver a gente lá no evento, para quem quiser. Então acesse esse QR Code aqui, garanta o seu ingresso, porque no GC aqui você vai ver alguns dos palestrantes, que eu acho que são mais de 50 e não cabe no GC. São 80 palestrantes em 2 dias de evento. Então tá aí, ó, já deu o spoiler. Então vale muito a pena você que é da área ir lá. É isso. É isso? É isso, meu bem. Meu filho, muito agradecido muito mais obrigado, uma vez. Saiba mais que eu te uma amo. vez. Sem você esse podcast não aconteceria. Tá Rog, bom, Rog? obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Então, gente, até a próxima. Continua no canal do Acordo aqui, ó. No finalzinho sempre vai ter uma playlist especial pra você. Acompanhe o próximo episódio. Acompanha. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.